na frente da torcida do Internacional. Uma pergunta. Então eu te recomendo esse passeio lá. Qual jogador dá um beijo o escudo? Isso aí é Mandava a torcida do Inter ficar em silêncio quando fazia gol? Jamais fiz isso. Desde aquela época eu já era um cara equilibrado, entendeu? Por falar em 60 anos do Ribeiro, quando eu conheci o Ribeiro, ele tinha, não vale lembrar, ele tinha 22 anos, cara. Eu comecei na Rádio Guaíba com 27, em 87. Eu entrei em 88. Pois é, não tinha feito 23 ainda. Cara, era um galeto. 40 anos. Era um Quanto garoto. tempo tu conhece o Ribeiro? Um galeto, eu disse. Um galeto. Não, eu era Só felino. fazia as contas, de 88, era meu 38 apelido. anos. Oi, e tu continua igual, cara? Tu continua igual, Benfica. Nunca briguei com o Ribeiro Neto. Nunca. Tu continua igual, Benfica. Eu quero vocês dois aqui nesse debate. Quem deve ser o centroavante do Internacional? Não envelhece, Quem cara. deve ser o centroavante do Internacional? Eu já amanhã? falei pra vocês. Luiz Henrique Ribeiro. É o carteiraço. Vai jogar o Borré. Eu escalaria o Matias. Isso fora do ar. Foi fora do ar? Foi. É que as Foi, coisas tu se falou fora do confundem, ar, vamos lá, entendeu? velho. Não, eu acho que eu queria o Matias, mas vai jogar o Borré. Por que o Matias? Porque o que tá em melhor fase. Simples, prático, pragmático. Borré é carteiraço? Borré é carteiraço. Como carteiraço? Sempre haverá a questão do sistema de jogo, né? Sim. Não, porque no sistema Acho que seria muito mais carteiraço se associativo, fosse o Ener Valencia. tá? Aí Não, sim. o Ener... Por que carteiraço se o Borré fez até gol da vitória aí, num jogo importante? Jogou contra Ele o entrou Bahia? no sacrifício Bahia. contra o Bahia, foi É, bem, foi correspondeu. bem, é. Não, ele jogou bem, tá? Ah, não é carteiraço, bem. desculpa, ele é titular absoluto do Inter. É absoluto? Titular absoluto do Inter, Borré. E o Valência, só falta o Valência não ter condições físicas para Sabe o que é o pior? chegar com dores. Não. Vai ser a Vou te terceira contar opção, então. né? Se o Inter tiver alguma dificuldade no jogo amanhã, é assim, é Borré, né? Sim. Depois o Ener Valencia e o Matias fica lá. Mas é isso aí, cara. A barbaridade. Não, é que aí que tá. Aí tu avançou na pauta. O Silvio perguntou em relação ao titular. O titular, pra mim, Mas é o Borré. incontestavelmente, no momento, é o Borré. Agora, se tu me perguntar entre Valência e Matias, acho que no momento quem tá rendendo mais é o Matias. Aí é outra coisa. Agora, o Inter precisa ver o que vai ser do Valência. Porque é o seguinte, o Inter tem 2 centroavantes caríssimos. Se realmente chegar a essa conclusão de que o Matias é superior ou tem que estar à frente na candidato hierarquia, a ser, né? o Valência tem que ir embora. Eu acho. Pera, também. talvez tu tenha argumentos para me contestar, porque tem um cara... Jamais, Não, cara. não É que às vezes eu arrumo algum argumento, não interessa não, se pois é. é certo ou errado. Olha só, a Michele Silva comentou ontem o jogo da seleção. Ah, A Michele, puxa, é uma boa comentarista, Sim. né? E tem apenas que a Michele é novíssima, né, cara? Imagina quanto vai evoluir. Mas se tem um grande jogo, não que a seleção não fosse, mas tem um Grenal, por exemplo. E as possibilidades de comentaristas são Ribeiro Neto e Michele Silva. Ribeiro Neto. Não é carteiraço, seria o uma questão. carteiraço? Acho que não, é uma questão aí de currículo, né? mas eu vou te dizer o seguinte. Isso em nada tira os méritos da Michele. Mas Ela mesma seria a primeira. Não. Eu espero. Mas eu vou te contrapor, tá? Primeiro porque eu acho que isso é muito relativo, tá? Segundo porque Não é só por uma questão de idade. Não. Eu Mais vou te velho dizer, que eu vou ela. ser assim, ó. Se você vê a estratégia do Carlos Guimarães, hoje, o Bruno e a Michele estão comentando muitos jogos, tá? Luiz Henrique, que era que o Bruno comenta É outra, só dele. é Tá outra bem, tá. linha. Mas assim, ó, diferente. o Luiz Henrique, que era comentarista, virou o titular dos Entrementes, tá? E o Carlos Guimarães e o Calvo estão na minha frente, porque eu não faço tantos comentários assim. Eu sou mais o cara aqui dos debates, né? Tanto na TV como na rádio. Sou o teu segundo nos Entrementes, aqui na rádio, e uma alternativa para comentar. Então, talvez eu não seria o melhor exemplo. Então Tá? o Guimarães... Olha a humildade. Não, mas eu sei disso. Meu apelido Severino não é à toa. Eu sou o segundo do Mota, eu sou o segundo do Luiz Henrique, eu sou o terceiro da TV, entendeu? É isso, eu sou o quinto do comentário. Queria E tá dizer tudo isso bem. Eu gosto de ser útil. Queria ver Porque eu dizer tenho isso uso com as 30 anos de sandálias idade. da humildade. Queria ver dizer isso com 30 O anos de resumo da idade. história é que vai chegar o 30 momento... anos de idade eu gostaria de ouvir tu dizer isso. Vai chegar o momento da Michele ser efetivada como primeira comentarista e do Ricardo Matias ser efetivado como... É um bom argumento. Só que eu acho o Se os seguinte. dois forem negociados antes. O que eu acho é que. bom, que- isso é possível. Não, é que eu acho o seguinte. É que o pessoal que está na frente, entre aspas, tem que estar comentando bem, né?
Ah, já vale, jogou uma resposta. mas vale o argumento. Eu Se Tá tu comentando não bem. tá. Eu não sei mais, cara. Eu sabe que eu ando em dúvidas comigo mesmo. a tua autoestima tá muito baixa. Eu sou um cara de estima muito Não, eu acho que baixíssimo, o cara. Sempre fui. 60, a crise dos 60. Eu acho Mas que isso foi é o tombo. normal, né? Quando o cara no mesmo Eu aniversário. acho que foi o tombo, Dizem que bateu a o cabeça. mês que antecede o aniversário, tu te joga na inferno. lata do lixo. Cara. É impressionante. É mesmo? Vamos falar sobre a vida aqui. É, Então, não, assim, cara, nós é vamos falar. impressionante. Cara. Então, Daniel Oliveira, quem deveria começar o jogo? Eu centroavante? tô na linha do... Você tem que dizer quem deveria comentar o jogo. Eu tô na linha do Luiz Henrique O Benfica Bruno, e do por Bruno. exemplo, Eu tá acho que tem que muito jogar o bem, Borré. cara. Por quê? Porque, Obrigado, primeiro, que querido. tecnicamente o Borré é um jogador que eu vejo qualidade nele. Tá? O Borré não começou bem a temporada. Eu achei o Borré meio pesado, assim. Parecia que ele jogava com um piano nas costas. Travado? Coisa que eu não vi, por exemplo, no jogo contra o Bahia. Depois ele vi o começou Roger. Celso Rocha falando isso pro Roger Flores uma vez, um treinamento do Grêmio. O Roger, o comentarista. Sim. Estava no Grêmio em 2008, 2009. O Celso Rocha, aquela desbocada, o Celso Rocha, ele tinha assim uma necessidade de dar pau e não escolhia só os jogos, dava pau em todo mundo. Aí um dia tava o Roger Flores, um calorão, treinando lá no gramado principal do Estádio Olímpico, Celso Rocha. Vem cá, ô Roger Flores, parece que tá com um piano nas costas. E eu sentia isso, eu via Em isso cima no do Borré, Roger, que já é né? um cara de carreira, né? Eu via isso no Borré e a atuação dele contra o Bahia, que eu até confesso não tinha uma grande expectativa. Eu acho que ele sinaliza uma recuperação. Esse aspecto aí Mas acaba assim, ó, sendo tá todo importante. mundo falando aqui, pipipi, papapá, eu quero ver na hora dos palpites, tá? Porque assim, ó, tá muita gente dando contra o Internacional como se fosse o jogo perdido. Não é isso, tá? Sim. Eu acho que o jogo do Grêmio é muito mais difícil. Não é que tu não tem uma Ó. informação, tá? O Corinthians tá despedaçado. O Meio Corinthians. de campo do Corinthians é uma vergonha. Qual é o time do O Corinthians? Depay não vai jogar. O Corinthians deu férias aos gringos todos. Príncipe Charles vai jogar pra te Olha, Yuri Alberto já não aumentaram joga. as chances O do Corinthians Grêmio. deu férias pra todo mundo. Se eu soubesse, eu não tinha dado palpite, né? Não te O palpite informou. está registrado já. Eu... Mas Tá sozinho. futebol é isso. Eu conversei agora à tarde com os amigos do Meu timão. do canal Meu Timão, o Matheus Quintino. Achei que eram os teus Nossa, me amigos fugiu ingleses. o nome do outro rapaz agora, que é um fenômeno lá também, mas me fugiu agora. E eles disseram que o Corinthians... O cara é fenômeno, esqueceu o nome. Esqueci o nome, pra tu ver como a Fenômeno minha desconhecido. memória é ruim. Cara, eles deram férias aos principais jogadores. Yuri Alberto, Depay e... Porque o Kiki quer também, né? Por que que os outros podem e ele não? tem uma diferença, eu acho que um pouquinho considerável entre o Depay e o Kiki. Aumentou o meu né? medo em relação a esse jogo. E o Corinthians joga mal, naturalmente, joga mal fora de casa, segundo eles. Então, assim, ó, Tá muito confiante. nós vamos eu ganhar tô- amanhã, Ribeiro. É. Com as dificuldades normais que temos, mas Manda um nós vamos beijo pro ganhar. Mano Menezes, está de aniversário hoje. Beijo, Mano Menezes, que é um baita treinador. É. Eu apoiei o Mano, inclusive, nos momentos de dificuldade, porque eu via trabalho. Não fico agarrado ao resultado, via trabalho. Parece que já. Não, a Ele ganhou evolução, uma foi, a taça. evolução foi gigante. Parabéns, Mano. Mano foi campeão no Grêmio, diferente no O Inter. Mano não terá Não ganhou nada no Inter. como é que é o Oliveira no jogo de amanhã? Ou terá? Por informações do Caliel Dornelles que anda circulando por aí, E eu falei deixa, para ele e se deixa, tiver alguma deixa. informação, se ele Deixa tiver alguma circular. informação, ele vem. Importante. Ele tá esperando a carona das Entendeu? 8. Fazer um exercício. Mantém é a bom, circulação bom. dele por aí. É isso aí. absolutamente incrível o que está acontecendo com esse jogador.